Fala galera, professor Eduardo Sampaio, seu orientador de matemática, aqui no Zero Dúvida. Atenção, hein? Vamos avançar mais um pouquinho na parte de cálculo, integral parte 2. Nossos objetivos: apresentar os principais métodos de integração utilizando exemplos pela fixação, como nós fizemos com a substituição simples, como nós fizemos com a integração por partes, lá na parte 1 de integral, e aplicar o conceito de integral ao cálculo de áreas. Integração por substituição trigonométrica. Não é bicho de 7 cabeças, mas você tem que recordar coisas importantes da trigonometria do seu ensino médio. Seno ao quadrado de alguém mais cosseno ao quadrado de alguém igual a 1. 1 mais tangente ao quadrado de um determinado ângulo é a secante ao quadrado desse ângulo. 1 mais cotangente ao quadrado de alguém é igual a cossecante ao quadrado desse alguém. Isso aqui você tem que lembrar. Isso aqui você tem que praticar sempre. Vai aparecer e serão ferramentas fundamentais para a integração por substituição trigonométrica. Então, expressões do tipo a ao quadrado mais x ao quadrado. Exemplo, integral de 1 sobre 1 mais 9x2. Olha a substituição que nós faremos. 3x nós chamaremos de tangente. Então, se 3x eu estou dando o apelido de tangente, ao derivar dos dois lados, 3, derivada do x é 1. 3 vezes 1, 3. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Opa! Isso significa que se 3x é a tangente, 9x2 é o 3x ao quadrado. Apareceu 1 mais tangente ao quadrado. Atenção que o dx será o secante ao quadrado de θ sobre 3. Então, o dx secante ao quadrado de θ sobre 3. Quando eu olho, eu começo a sacudir. Por quê? Porque eu lembro que 1 mais tangente ao quadrado é a mesma coisa que secante ao quadrado. Eu posso simplificar, isso deu 1. Gente, integral. Qual o cara cuja derivada dá 1? É o próprio ângulo. Então, a resposta dessa integral é θ sobre 3. Mas cuidado, a integral original vem em função de x. 3x igual a tangente θ. Quem é o θ? θ é o arco cuja tangente é o 3x. Então, a minha resposta final é 1/3 de θ. É 1/3 do arco cuja tangente é 3x. Por que mais c? Porque é uma integral indefinida. Se fosse uma integral definida, nós aplicaríamos o teorema fundamental do cálculo. Expressões do tipo a ao quadrado menos x ao quadrado. Olha a dica. Pega o x e chama de a seno θ. Olha o que vai acontecer. Integral de 1 sobre raiz de 4 menos x2. Então, eu estou pegando o x e estou chamando de 2 seno θ. Por que 2? Porque quando eu levar ao quadrado, vai aparecer uma coisa especial. Mas, olha aqui. Deriva os dois lados. dx, derivada do 2 seno, 2 cosseno, quando eu derivo em θ. Então, o meu x é o 2 seno θ. O seno θ é o x sobre 2. Eu vou pegar essa minha expressão, expressões do tipo a ao quadrado menos x ao quadrado. Eu peguei o x e chamei de 2 seno θ, porque 2 ao quadrado vai aparecer o 4, que é bom. Seno ao quadrado. Opa, esse 4 pode ser colocado em evidência e eu consigo extrair a raiz. Já é uma coisa boa. Atenção ao dx. Derivada do x é o 2 cosseno θ de θ. Então, derivada do x eu vou substituir 2 cosseno θ de θ. Foco aqui. Consegui botar o 4 em evidência.
Raiz quadrada de 4 é o 2. E atenção, porque você olha para cá, sacode de novo, porque 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. E a raiz quadrada do 4 dá o 2. A raiz quadrada do cosseno ao quadrado dá o cosseno. Você pode simplificar numerador e denominador. Isso significa que sobraria 1. Qual a integral do 1, quando eu falo do θ? É o ângulo θ. Só que eu não posso parar aqui, porque a integral foi dada em x. Então, se x para mim era o 2 seno θ, o seno θ é o x sobre 2, quem é o θ? É o arco cujo seno dá o x sobre 2. Então, a minha resposta final, arco seno de x sobre 2, mais uma constante. Expressões do tipo x2 menos a ao quadrado. Vamos pegar esse triângulo retângulo. Hipotenusa x, um cateto A, o outro cateto é a raiz de x2 menos A2. Então, quando eu falo de cosseno, é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Secante é o inverso do cosseno. Se o cosseno é A sobre x, a secante é o inverso do cosseno, é x sobre A. Logo, x é o A vezes a secante. Expressões desse tipo, trabalhar com essa substituição trigonométrica será sagaz. Olha o que vai acontecer. Integral de 1 sobre x ao cubo, que multiplica a raiz de x2 menos 25. Vamos brincar com isso aqui. Olha que o A bacana será 5, porque 5 ao quadrado é 25, eu vou botar o 25 em evidência. Então, olha o que a gente vai fazer. O x vai ser o 5 vezes a secante. Beleza? Se eu derivar o x, é 5 vezes a derivada da secante. E derivada da secante é secante vezes tangente. Então, vamos começar a brincadeira. Integral de 1 sobre x ao cubo. Quem é o x? É o A, que eu chamei de 5, vezes a secante. 5 ao cubo é 125. Secante ao cubo, que multiplica a raiz quadrada do x, que foi o 5 secante. 5 ao quadrado, 25. Secante ao quadrado menos 25. Mas atenção, hein? Ainda está em x. Eu tenho que tomar cuidado. Porque quando eu vou substituir o dx, eu vou ter tudo isso aqui no lugar dele. Então, no lugar do dx vai entrar 5, secante, tangente. E aí? 25 botei em evidência. Raiz de 25, 5. Opa! Raiz quadrada de secante ao quadrado menos 1. Aí vem a tua sagacidade. Secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado. E a raiz quadrada de tangente ao quadrado é a tangente. Aqui vai ser um salseiro. Vai cortar tangente com tangente. Vai cortar o 5 com 5. Vai cortar secante de cima com uma secante de baixo. E esse 125 vai lá para frente. Integral do inverso da secante ao quadrado. Aí a gente tem que saber qual cara cuja integral vai dar isso. Vamos avançar. O cara cuja derivada dá o inverso da secante, eu tomo cuidado que o inverso da secante eu transformo em cosseno. Lembrando, secante é o inverso do cosseno. Então, o inverso da secante será o próprio cosseno. E isso vai nos ajudar bastante a desenvolver. Por quê? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. E o cosseno de 2θ é o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Se nós somarmos isso, essa expressão morre. Então, 2 cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ. Posso pegar essa expressão e substituir por isso, que vai facilitar a minha vida. Então, 1 sobre 125, integral do cosseno ao quadrado, eu vou substituir o cosseno ao quadrado por essa expressão. Integral de uma soma, soma das integrais. O 2 eu posso botar em evidência com 1 sobre 250.
1 mais cosseno de 2θ. Qual cara cuja derivada dá 1? O próprio θ. Qual cara cuja derivada dá cosseno de 2θ? É o seno de 2θ sobre 2. O grande problema é que eu não posso parar aqui, porque originalmente a questão foi dada em x. Então eu tenho que saber substituir. Então, a gente precisa avançar para conseguir, dentro daquele triângulo retângulo, entender que x é a hipotenusa, 5 é um dos catetos, o outro cateto, pelo teorema de Pitágoras, vai ser o raiz de x2 menos 25. Então, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Secante, o inverso do cosseno. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Quando nós temos a expressão 1 sobre 250 que multiplica θ, θ é o arco cujo cosseno é 5 sobre x. E quem é o seno de 2θ? É o 2 seno θ cosseno θ. Vou poder simplificar o 2. Sei que o cosseno de θ é 5 sobre x. E sei que o seno de θ é isso aqui. Logo, a minha resposta final vai ser 1 sobre 250. Arco cosseno de 5 sobre x. Posso multiplicar esses dois? X ao quadrado, 5, que multiplica a raiz de x2 menos 25. Muito trabalhosa, mas não é impossível. Tem que praticar. Vá lá no banco de questões, várias questões de integração por substituição trigonométrica, ok? Às vezes, precisamos pegar algumas expressões que não são muito bonitas e chamarmos de letra. Se fosse apresentado isso aqui, olha a brincadeira que a gente vai fazer. Vou pegar a raiz cúbica de x e chamar de k. Ou seja, o k é x elevado a 1/3. Ao derivar, x elevado a 1/3 cai 1/3, x elevado a 1/3 menos 1 elevado a menos 2/3, quando eu derivo o k. Ok? Então, x elevado a menos 2/3 vai para o denominador, o expoente negativo fica positivo, o 3 do denominador é o índice da raiz e o 2 do expoente é o x2. Isso vai nos ajudar porque k é a raiz cúbica de x. Essa raiz cúbica aqui está ao quadrado. Então, o dk é o dx sobre 3k ao quadrado. Então, olha como é que fica. Raiz cúbica de x eu chamei de k. Raiz cúbica de x2 é o k ao quadrado vezes dx. Mas esse dx tem que ser substituído. Então, quem está dividindo, passa multiplicando. Ao passar multiplicando, o k ao quadrado foi embora. O 3 pode sair da integral. E integral de 1 mais alguém elevado a meio é 1 mais alguém expoente mais uma unidade, 3 meios, dividido por esse expoente. O 2 que está dividindo passa para cima multiplicando, eu posso cortar o 3. 1 mais k elevado a 3 meios. Só tenho que tomar cuidado, porque o k foi uma substituição minha. Quem é o k na verdade? É o raiz cúbica de x. Ok? Então, nós temos aqui, e correção, o expoente é 3 meios, tá? O expoente é 3 meios. Áreas especiais. A integral será essencial para nos ajudar a encontrar a área entre o gráfico e o eixo x. Então, aqui, nós vamos aplicar a integral definida de A até B, para achar a região compreendida entre o gráfico e o eixo x. A área da região pode ser dada por uma integral definida. É a integral que vai de A até B da função analisada em x. Lembrando, hein? Teorema fundamental do cálculo. Eu tenho que achar a primitiva. Qual a função cuja derivada dá o cara que está lá dentro? Aplicada no B menos tal função aplicada no A. Determine a área da região limitada pelo gráfico. Vamos analisar aqui. Uma função quadrática, onde você analise a função, que é uma parábola de concavidade para baixo,
o eixo das abscissas, tá? O eixo x igual a 0 e o eixo x igual a 2. Essa região que está achurada. Nós não temos nenhuma formulinha da geometria plana para fazer isso. Por isso que nós vamos recorrer à integral. A integral de 0 a 2 da minha função, que é o 4 menos x2, vai me dar essa área. Qual a função cuja derivada dá 4? 4x. Qual a função cuja derivada dá x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Isso aplicado de 0 a 2, de forma definida. Aí vem o teorema fundamental do cálculo. Pegar essa expressão, botar o 2 no lugar do x, menos essa expressão botando 0 no lugar do x. Quando eu botar o 0 no lugar do x, todo mundo some. 2 no lugar do x, 8, menos 8 terços. 8 menos 8 terços, multiplica e subtrai. E mantém o denominador. 24 menos 8, 16 unidades de área. Você tem que tomar cuidado só para não querer fazer área o tempo todo. Por exemplo, a medida da área da região plana dada pela curva e pela reta y igual a x. Quando você pega essa curva e trabalha a curva, na verdade o que você tem é uma circunferência de centro 2 e 0. Raio igual a 2. Quando você traça a reta y igual a x, o que você deveria observar é que você tem um setor menos um triângulo. Na verdade, a área do segmento. O setor, que é o π vezes o raio ao quadrado, menos o triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. Não há necessidade de colocar aqui a integral. Olha só que foi uma questão da escola naval. Então, cuidado para você não matar com um tiro de canhão uma formiga. Um outro exemplo. Quantas unidades de área possui a região limitada pela curva de equação? Vou levar os dois lados ao quadrado, tem que tomar cuidado que aqui tem um sinal de menos. E a reta y igual a x menos 1. Quando eu faço isso, eu vou perceber que isso aqui é outra circunferência. Essa circunferência vai ter o raio, vai ter o centro no menos 1 para o x e no 0 para o y, e o raio 2. Então, o centro, menos 1, 0, raio 2, a reta y igual a x menos 1, novamente você está observando algo muito parecido com a questão anterior, que é o setor circular, quando você tira o triângulo. Novamente, o πr2 sobre 4, perdão se eu cometi o erro no anterior, πr2 sobre 4, menos o triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. Também tranquilo de se calcular. Principais aplicações das integrais definidas. Áreas entre curvas no plano. Quando você observa a região e você não tem uma formulinha direta da geometria plana, calcule a área delimitada no plano cartesiano entre os gráficos das funções f de x igual a x2 e g de x igual a raiz de x. Quando você desenha a função quadrática, quando você desenha a função g, que é o raiz de x, você observa dois pontos de interseção. A área desejada é a integral desses pontos de interseção, do 0 até 1, da diferença do g de x para o f de x. É o somatório desses bastõezinhos. É a integral do 0 a 1 de g de x menos f de x dx. Quem é o g de x? É o raiz de x. Quem é o f de x? É o x2. Raiz de x, x elevado a meio. Qual cara cuja derivada dá o x elevado a meio? Soma 1 no expoente e divide por ele. X elevado a 3 meios sobre 3 meios. O 2 que está embaixo passa para cima. Qual cara cuja derivada dá o x ao quadrado? Soma 1 no expoente e divide por ele. X ao cubo sobre 3. E agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Aplicar isso do 0 a 1. Aplico o 1 no lugar do x e aplico o 0 no lugar do x. Quando aplicar o 0 no lugar do x, zerou tudo. 1 no lugar do x, sobrou 2 terços. 1 no lugar do x, menos 1 terço. Fala sério, 2 terços menos 1 terço dá 1 terço.
Vamos a uma outra situação. Calcule a área definida entre os gráficos das funções f de x, que é 2 elevado a x, e g de x, que é uma função quadrática. E entre as retas, atenção, desenho a minha função exponencial, desenho a minha parábola com concavidade para baixo e quero a região entre as funções e entre as retas, x igual a 0 e x igual a 2. Ou seja, eu quero somar os bastões que vão desde a função f até a função g. A área desejada é a integral que vai do 0 ao 2, do f que está por cima, menos o g que está por baixo. Então, a integral do 0 a 2 da função f, menos a função g. Eu vou trocar o sinal de todo mundo. O que era menos x2 ficou mais x2. O que era mais 4x ficou menos 4x. O que era menos 3 ficou mais 3. Opa! Qual cara cuja derivada dá o 2 elevado a x? É o 2 elevado a x sobre ln de 2. Qual cara cuja derivada dá o x2? Soma 1 no expoente e divide por ele. x3 sobre 3. Qual cara cuja derivada dá menos 4x? Soma 1 no expoente e divide por ele. x2 sobre 2. Quando eu simplificar o 4 com 2, dá o menos 2x2. E a constante. Qual cara cuja derivada dá a constante? É a constante com a variável. E agora nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. O 2 no lugar disso tudo, menos o 0 no lugar disso tudo. E aí, quando nós fizermos isso, 2 no lugar disso tudo, 2 ao quadrado, 4 sobre ln de 2. 2 ao cubo, 8 terços. 2 ao quadrado, 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes 3, 6. 0, quando eu aplicar aqui 0, 0, 0, aqui cuidado. 2 elevado a 0 dá 1. Então aqui eu tenho que tomar cuidado. Mesmo denominador, 4 menos 1, 3 sobre ln de 2. Menos 8 mais 6 menos 2. 8 terços menos 2 dá 2 terços. Então 3 sobre ln de 2 mais 2 terços unidades de área. Não é tão difícil assim. Tem que praticar. Vá lá no banco de questões. Mas vamos finalizar com umas dicas especiais. Cálculo de integral em intervalos simétricos. Quando a nossa função for uma função par, perceba que a região aparece 2 vezes. Então, se eu fizer a integral de menos 2 a 2, é a mesma coisa que dobrar a integral do 0 a 2. Isso aqui facilita muito, lembra? Teorema fundamental do cálculo. Vou aplicar um, vou aplicar outro e aplicar o 0, ó, facilita muito as contas. Então, toda função par, quando eu estiver aplicando em intervalos simétricos, do menos 2 a 2, do menos 3 ao 3, eu posso dobrar e partir do 0. Isso vai nos ajudar bastante. Quando a função for ímpar, exemplo, y igual a x ao cubo. Olha o que acontece, uma região aparece em cima, outra região aparece embaixo. Vamos integrar do menos 2 ao 2 o x ao cubo. Qual o cara cuja derivada dá x ao cubo? Soma 1 no expoente e divide por ele. Aplica o teorema fundamental do cálculo. Quando você aplicar, você vai ver que vai dar 0. Opa! Toda função ímpar, se eu integro em intervalos simétricos, uma parte está acima do x, outra parte está abaixo, resultado da integral vai dar 0. Eu poderia observar isso aqui, função seno. Se eu integrar do menos π ao π, vai dar a mesma coisa. Mas você pode fazer a integral do menos π ao π, intervalos simétricos. A função seno, eu estou vendo que é uma função ímpar. Mas eu vou lá, qual o cara cuja derivada dá o seno? Muito bem, é menos cosseno. Aplica aí. Menos cosseno de π, menos o menos cosseno de menos π. Vai zerar. Então, toda função ímpar integrada em intervalos simétricos vai dar 0. Isso vai nos ajudar, porque às vezes aparece um negócio muito feio, mas tu está olhando. Menos π sobre 2. π sobre 2. Aí você, caramba, intervalos simétricos. X elevado a expoente par é uma função par. X elevado a expoente par
é uma função par. Mas tem o seno, que é uma função ímpar. Não perca o tempo. O resultado dessa integral é o zero. Mesma coisa aqui. Opa, do menos 1 a 1. Intervalos simétricos. Tem que ficar de olho. X ao quadrado. Lá embaixo é uma função par. Mas a tangente é uma função ímpar. Então, quando eu integrar num intervalo simétrico uma função que seja ímpar, o resultado vai dar zero. Galera, não para por aqui. Agora está na hora de ir no banco de questões. Nos acompanhe nas redes sociais. Muita novidade sendo feita para você. Daqui a pouco você vai chegar lá, limite, mais de 200. Derivada, mais de 200. Integral, mais de 200 questões para você estudar uma a uma. Todas as videoaulas, porque aqui nós queremos que vocês cresçam através do estudo. O nosso sucesso ocorrerá através do seu sucesso. Galera, aqui ó, é zero dúvida.